Bom, galera, boa noite, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui nós vamos iniciar aqui esse passo a passo, né? Não tá um passo a passo completo porque eu tava só no momento e não tinha ninguém que pudesse estar segurando o celular para filmar. Fazer a filmagem sair um passo a passo mesmo, bem explicadinho. Mas aqui é assim, ó. Aplica-se a massa na parede. Depois de aplicada, você vem com uma vassoura velha e vem fazendo tipo um risco na parede. Dessa mesma forma aí. Se for uma parede muito grande, você não pode aplicar o argamassa na parede toda para depois vir fazer isso aí, porque o argamassa vai puxar, vai secar e vai ficar difícil de fazer esses efeitos aí depois. Então, o certo é você fazer uns 3 metros quadrados, 2 a 3 metros quadrados, e vem fazendo esses riscos, né, com a argamassa ainda mole. Aí você vem fazendo isso em toda a parede. Então, o argamassa que eu usei aí foi o argamassa AC2. Você pode usar o AC1, mas o AC2 é o mais recomendável. A argamassa AC2, a marca não importa. Se for no chão, você tem que botar 25% de cimento. Aí sempre molhando a vassoura, que vai grudando a argamassa aí na vassoura, entendeu? Aí você vai molhando e removendo para não ficar feio o efeito. Aí, para fazer os nós, você vai usar a ponta da vassoura. Faz só um círculozinho e pronto, não mexe mais lá. Dessa mesma forma. O bom também é que você não encha a parede de nós. Não ponha muito nó, porque senão sai do padrão. Aí no caso a parede ainda não está terminada porque eu não podia passar o argamassa todo, porque quando eu terminasse, onde eu já tinha botado primeiro, já ia estar seco, não ia dar de fazer o efeito aí riscando aí a parede. Certo? Agora vamos aqui para a próxima etapa. Depois de aplicado, antes de você começar a riscar a parede, você tem que molhar ela toda com borrifador, para não dificultar na hora de fazer os riscos, para amolecer o argamassa. Você pode usar um borrifador, então até uma trincha mesmo, sai molhando a parede na hora que ela estiver começando a puxar. Ela estiver começando a secar, como está ali, algumas partes já secas. Próximo passo. Mostrando aí como é que fica o efeito depois de ser passado a vassoura e os nós. Isso aí foi com a ponta da vassoura que eu fiz esse nó aí. Esse e mais outros que estão espalhados aí na parede. Você tem também que se preocupar em fazer o isolamento da parede nos cantos. Em cima você tem que usar uma régua de nível para poder nivelar a parede, porque às vezes embaixo não está nivelado. Você tem que usar uma régua de nível para fazer os riscos. Agora aqui eu estou usando aqui uma chave de fenda, e essa é uma régua caseira que eu uso. Isso é um perfil T de forro PVC. Tem esse nível ali no meio e tem esse ali na ponta. Isso aí é uma fita de costura que eu colei aí nela aí. Você tem que ter, ela é de 1,5 m. Você tem que ter uma régua dessa aqui
E se for possível fazer desse material aí, sai até melhor, porque vai sair muito mais econômico. 6 metros desse perfil, lá onde eu comprei, saiu por R$11. Então, sai muito mais econômico você fazer. Ela é leve, é prática de trabalhar e não vai te dar dor de cabeça nenhuma. Certifique-se que tá no nível ali, ó, com aquela, tô olhando naquele nível ali, eu tô vendo se tá no nível para a linha não sair torta. Aí você vai começando a riscar o aparelho. Eu tô fazendo a largura de 20 centímetros de altura. No comprimento eu tirei a metragem, eu medi a parede toda, tava dando 4,20 metros. Eu dividi ela em 4 placas, cada uma de 105 de comprimento por 20 de altura. Tire as tomadas também, todas que tiverem. Isole os cantos de porta, de janela, para não sujar a parede, porque é o acabamento que vai dizer se o serviço prestou ou não. Se a parede for secando, pessoal, vocês têm que molhar novamente com o borrifador, porque na hora que a gente vai arrancando, fazendo esses riscos aí, se ela tiver seca, ela sai quebrando as bordas da textura, né? Quando você vai riscando, vai quebrando as bordas. Se for de efeito madeira, se for de tijolinho, tem que ir sempre molhando todo o tempo. Nesse caso aí eu deixei ela puxar muito, e eu tive que ficar molhando. Para não, para poder ela não quebrar as bordas lá do efeito. Eu tenho uma régua dessa aí, que tem uma de 1 metro. Por que eu fiz duas? Porque vai ter parte que essa aí vai atrapalhar. E quando você for fazer os cortes da parte de cima, a divisão daquelas placas ali quando for tirar o plumo, você tem que ter o nível, a sua régua tem que ter o nível para poder tirar o plumo, aquele verdinho que apareceu no começo do vídeo. E para fazer o furo dos pregos, eu uso a própria ponta da chave de fenda, dessa forma. Tem algumas pessoas que usam a tampinha de pasta, alguma coisa assim pequena, uma tampinha de alguma coisa, dá também. Mas eu costumo fazer com a ponta da chave de fenda mesmo. Assim, aí você tem que fazer isso em toda a parede, em todas as placas, fazendo esses furinhos. A parede aqui, no caso, ela já está pintada com fundo. Agora eu estou dando outra mão de tinta para dar os efeitos. Passando a tinta que é de fundo, não é isso? Uma segunda mão. Não, essa daqui já é do efeito. Uhum. A primeira é do fundo. Isso. E essa aqui é do efeito. Essa que eu estou passando agora que vai dar o efeito da madeira na textura. Só que é a mesma, não é isso? É a mesma tinta. A mesma do fundo é essa que eu estou passando aqui. A segunda demão. E esse efeito ele só pode ser dado para ficar desse jeito aqui, com essas sombras, com essa tinta aqui molhada. Não pode deixar secar, porque senão ela não dá efeito e faz borrar a textura.
Ó, agora ele vai usar o preto para fazer as nuances aqui, ó. Vai espalhar bem para ficar só a nuance do preto. Isso aqui que vai dar a sombra no efeito. Quando seca, fica assim, ó. Tá vendo aí? Ó. Aí. Sendo que você pode fazer do jeito que quiser. Não tem uma regra. Vou fazer aqui esse nó aqui só para dar uma diferença aqui, né? Uma diferença na tábua. Isso. Vai destacar mais aqui. Certo aí. Vai usar o marrom? Tá aqui. Certo, o marrom. Você não precisa usar tinta não, só o pigmento mesmo, ó. Só faz só vai sujar um pouquinho só. Uma gotinha. Só uma gotinha faz isso aqui, ó. Ó. Tem que espalhar bem espalhado para não ficar concentrado. Para dar esse efeito, galera, tem que estar a tinta de fundo, tem que estar molhada. Só que eu passei primeiro aqui antes de começar tá feita. Agora eu vou a mesclar a parede. Só com marrom. Depois faço uma só com preto. Vou fazer essa aqui só com marrom. Não importa se manchar a parede na hora que você for fazer outra placa, porque quando você esticar, a tinta vai ficar mesclada. Aqui ficou meio acinzentado, mas não tem problema não. Pigmento marrom, xadrezinho. Marronzinho. Aí, ó, já deu uma sombra. Vou fazer esse nó aqui. Vai dar só uma besteirinha aqui no preto aqui, só pra ela não ficar. Só de uma cor. Pronto. Aí. Entendeu? Depois tu destaca cada uma aqui, ó, com o pigmento preto, né, Fábio? Aqui, sim, ó, um xadrezinho, ó. Vai cortando as tabinhas, diferenciando elas. Aí eu usei um pincel número 6 para fazer essas marcações aqui, aí, né? As divisões das placas. Isso aí é um tingidor. Um tingidor para verniz à base de solvente. Para 1 litro. É ele que vai escurecer o verniz e vai dar o tom de amadeirado. 4 tampinhas do tingidor. Aí agora eu estou começando a envernizar aqui a parede. Aqui também? Também. Parede sendo envernizada. Aqui vai ser uma demão porque o cliente não quer com muito brilho. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. A aparência que vai dar vai ser essa bem aqui. Desculpe aí se o vídeo não ficou legal. Que tá aqui na filmagem. Dá uma forçazinha lá no então, like. Daqui a pouco eu volto. Se inscreve lá no canal que sempre que eu tiver a oportunidade aqui eu vou estar postando aí mais vídeos. E vai dar tudo certo. Até mais, galera. Muito obrigado aí por assistir. Um abração a todos.